Começa agora o seu devocional diário com o pregador indígena Vandy Ribeiro. Olá, que a paz e a graça esteja com você. Passando aqui para uma breve meditação para seu livro espiritual, para nós refletir um pouco. Livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 24, diz assim: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. Olha só, Jesus, bem-aventurado, agraciado aquele que ouve, mas aquele que pratica. Ou seja, nós precisamos não ser somente ouvinte, mas praticante para ser agraciado com toda a sorte de bênção. Porque a maioria se ouve, mas não pratica. E muitos praticam, mas não ouvem. Mas a questão do ouvir, para nós ter um pouquinho de entendimento de como funciona uma parte da anatomia, para nós ter um entendimento de quem nós somos, o que estamos fazendo, onde nós estamos, ou seja, assim, quando Jesus fala, ele produz uma voz. Eu podia intitular aqui essa pequena ou breve exposição sobre voz que clama na escuridão, a hora da verdade. Lembra quando o profeta Isaías ainda falou em Jesus, voz que clama no deserto, ou seja, um grito, é um som, a voz produzido pela vibração do ar processado pelas pregas vocais. Isso acontece em 3 etapas pela anatomia, ou seja, tem que ter uma energia, tem que ter uma fonte, a modulação, e essa energia ela acontece quando o ar sai dos pulmões, e aí a fonte seria aquela vibração na garganta, e a modulação, a articulação da nossa boca, ou seja, quando eu falo um ato de comunicação, e aquele que ouve recebe isso por uma vibração através das ondas sonoras que passa pelo ouvido externo, médio, interno, vai para o tímpano. O tímpano ali começa a trabalhar, e aí o nosso corpo também começa a funcionar. Alguns ossos, os menores ossos do corpo do ser humano, chamado ciclo, que é a bigorna, o estribo e o martelo, que está dentro desses 2 lados, esquerdo e direito, que são 206 ossos, mas aqui desse lado tem 3, aqui tem 3, começa a trabalhar em forma de energia que leva essa comunicação até os neurônios, leva até o cérebro. Nós entendemos o que é. E quando nós entender isso, nós vamos entender de fato o que o apóstolo Paulo diz, que a fé vem pelo ouvir. Mas alguém tem que falar para nós ouvir, para ter aquela comunicação e entendimento. Então, de fato, Jesus ele diz assim, olha, bem-aventurado, agraciado, abençoado aquele que ouve, porque alguém falou, alguém pregou, alguém disse, mas também aquele que pratica aquilo que ouviu. Então, quando se fala de voz, a gente encontra na Bíblia sobre voz, né? Voz que clama no deserto, há um grito no deserto. Onde não se tem nada no deserto, a não ser areia. Mas nesta manhã eu queria dizer, uma voz que clama na escuridão, porque o mundo está na escuridão. Há um grito, há um clamor diante desse mundo que está na escuridão. E o que é escuridão? É a ausência da luz. Porque nós não vamos poder ver, contemplar ou enxergar se não tiver luz. Exemplo, entre num quarto bem escuro, mas escuro mesmo. Você não vê nada, não contempla nada. Mas experimenta ligar uma luz para você ver. Aí os teus olhos parecem que captam só na luz. Ou seja, se nós estivermos na escuridão, nós não vamos conseguir captar nada. Nossos olhos não vão ver. Ou seja, somente na presença da luz que nós vamos enxergar. E a maioria dos seres humanos estão na escuridão, não consegue contemplar porque não vê a luz do Evangelho de Cristo. Até mesmo o apóstolo Paulo escreveu 4:4, livro de 2 Coríntios, dizendo que o Deus
desse século cegou o entendimento dos incrédulos, porque não vejo a glória do resplendor da luz do Evangelho de Cristo. Mesmo Jesus, ele disse assim: olha, eu sou a luz, quem me segue não andarás em treva. Ou seja, aquele que não segue essa luz está na escuridão. E nós temos a obrigação de levar aquele que professa fé nele, não numa instituição religiosa, nele, esta luz para iluminar este mundo que já está na treva, porque nessa caminhada, nesse caminho, nós não vamos poder caminhar na escuridão. Porém, no Salmo de número 119, versículo 5, ele vai dizer: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz, é a lâmpada que ilumina nosso caminho. Jamais aquele que professa a fé vai andar na escuridão, e o seu caminho vai ser iluminado pela palavra. Mas não minha, não do sábio, do intelectual, a palavra do Criador, daquele que fez os céus e a terra e que amou este mundo. Essa palavra, ela é pura, é verdadeira. Essa palavra não é uma verdade relativa, que os homens estão nessa verdade relativa, mas na absoluta, que é Ele, é imutável. Essa palavra pode trazer vida, pode trazer saúde, pode trazer consolo, esperança, salvação, libertação, a palavra. Então, uma voz que clama, e nós estamos clamando aqui nesta manhã, para que você procure entender, absorver essa energia, essa luz que é Jesus. Ou seja, se nós analisarmos a escuridão que nós vimos hoje, nós não vamos poder contemplar e nem ver. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que vê, mas não enxerga. Como assim, irmão? Se eu estiver na luz, eu vou ver e vou enxergar. Mas se eu não estiver na luz, eu não vou ver e nem enxergar. Ou seja, eu posso ver você, contemplar você, mas eu não enxergo os teus sentimentos, teu sofrimento, porque talvez a minha dor é maior ou anda na escuridão. Mas quando eu for iluminado por essa grande verdade que é a palavra de Jesus, eu vou poder contemplar, eu vou poder enxergar, e além de tudo vou poder ouvir e escutar e ouvir. Porque tem gente que escuta, mas não ouve. Aquele que escuta, ouve, então ele escuta, mas ouve, e entende e compreende o gemido das almas que estão na escuridão, estão refém, mas elas precisam de luz. E muitos de nós, que se chamamos às vezes religiosos, estamos ainda nessa escuridão, porque não temos a luz da palavra impregnada em nosso coração na prática. Eu prego o evangelho, mas não vivo o evangelho, eu estou na escuridão. Eu prego sobre amor, mas não amo, estou na escuridão. Eu prego sobre perdão, mas não perdoo, estou na escuridão. Eu prego sobre o ir, mas não vou, estou na escuridão. Eu prego que eu tenho que fazer missão, mas não faço, estou na escuridão. Eu prego que devo ser homem de oração, mas não oro, estou na escuridão, porque ainda meus olhos não foram iluminados por esse evangelho. Está na hora de você absorver essa luz da palavra, e os teus olhos vão contemplar, os teus ouvidos vão ouvir. Aí sim, aquilo que Jesus, bem-aventurado aquele que ouve e as pratica. E quando nós conseguirmos de fato ouvir, olha só, estou sentindo algo gostoso aqui nesta manhã, nós vamos conseguir entender. E quando nós entender, nós vamos conseguir praticar. Ok? Olha só, para você ter uma ideia, quando Abacuque estava numa situação de olhar o que estava acontecendo no seu tempo, parece que o povo estava ali distanciado, sofrendo as aflições das outras nações ali, estava muito preocupado. O que ele fez? Ele foi lá para a casa de oração, dobrou seu joelho, derramou a sua alma e começou a louvar a Deus, orando, cantando. De repente ele disse: ouvi a tua palavra, Senhor. Ouvi. E ele disse:
Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Ele precisava de um avivamento, porque estava ouvindo, precisava de ver, contemplar. Aviva a tua obra, Senhor. Mas no meio dos anos notifica. E no dia da ira, te lembra da misericórdia. Ou seja, quando nós ouvimos, vem uma ação, a reação, olha a reação do profeta. Vem um temor no seu coração. Ouvir a tua palavra e temer, vem um temor. E o que é o temor? É o princípio da sabedoria. E aquele que é sábio, aquele que ganha a alma. Se nós vamos ser sábios, nós vamos ser iluminados por essa palavra, e não pela escuridão da religião, da mentira, da idolatria, da avareza, do seu próprio egocentrismo, mas iluminado pela palavra que é verdade, que é pura, que é santa. Ela consola, ela transforma, ela cura, ela liberta, e ela sara os traumas da nossa alma. Ok? Grande abraço. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, fortaleceu a sua fé, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal, comente e curta.